Oh Deus, somos tão gratos ao Senhor, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é. Pai, obrigado pela tua presença, Pai, nos acordando pela manhã, nos mostrando, Pai, que o Senhor tem preparado para nós grandes coisas. Um lindo dia, Pai, enquanto nós dormimos. Senhor, muito obrigado. Pai, ensina-nos a ser gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Ensina-nos, Pai, a amar como o Senhor ama, a depender totalmente do Senhor. Pai, ensina-nos a te amar, Pai, a te amar. Senhor, que no nosso lugar secreto o Senhor venha, Pai, e fale no nosso coração aquilo que nós precisamos saber. Senhor, que hoje seja uma manhã transformadora, Pai, que na vida das minhas irmãs o Senhor possa falar assim como o Senhor falou no meu coração. Pai, que a palavra compartilhada, que ela não se perca com o vento, Pai, ela não seja jogada, Pai, no chão, no lixo, mas que essa palavra venha dar fruto, ela venha cair num coração que é uma terra boa, uma semente plantada, ela pode dar muitos frutos. E eu declaro, Pai, que as mulheres que estão aqui, essas pessoas que vão ouvir essa palavra, Pai, elas vão viver um novo tempo. Um tempo de chamado, um tempo de cura, um tempo de milagres. Um tempo, Pai, onde a presença do Senhor vale muito mais. Um tempo, Pai, de busca e de encontro com a presença do Senhor. Pai, eu declaro que o sobrenatural do Senhor está acontecendo a partir desse momento na vida de cada pessoa que está aqui com a gente ouvindo essa live. Pai, eu oro para que dos céus o Senhor venha derramar do teu poder. Senhor, mais uma vez eu te peço, Senhor, eu sei que de mim mesma eu não tenho nada para oferecer, mas o Senhor tem grandes coisas para fazer. Então me usa, Pai, com ousadia, com autoridade, me usa com intrepidez. Pai, me traga à memória tudo aquilo que o Senhor revelou. Pai, eu declaro que a tua palavra, ela é suficiente, Pai, para libertar essas pessoas de todo medo, de todo vício, de todo engano. Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra venha trazer vida e vida em abundância a todos aqueles que ouvirem. Pai, no nome de Jesus, esse momento é teu. Me esconda no Senhor, Pai, para que eu não apareça, mas que a tua glória, Senhor, se manifeste aqui através dessa tela. Pai, o Senhor pode muito mais. O Senhor pode chegar em lugares onde eu não consigo, mas o Senhor consegue. E a minha oração é que, através dessa tela, o Senhor conecte, Pai, com cada pessoa e traga, Pai, um renovo, traga uma vida, uma esperança que vem do céu. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãs. Então, bom dia. Para quem não me conhece, sou Eliana Mabel, do Mulheres que Oram Oficial. E o tema do nosso devocional hoje é escolhas. Que bênção, né? Bom, nós tivemos a nossa conferência do Mulheres que Oram Oficial, que foi algo tremendo, algo sobrenatural. Eu creio que algumas de vocês que estão aqui estavam na conferência e algumas não estavam, não puderam estar. E essa palavra foi a última palavra da conferência nossa, escolhas. E eu creio que Deus vai falar grandemente no teu coração. A nossa vida, ela é uma vida de escolhas. A todo momento nós fazemos escolhas. E essas escolhas, elas nos levam dentro do propósito de Deus ou elas nos tiram do propósito. Mas são escolhas que nós fazemos. Porque o Pai, Ele é tão bom que Ele não nos obriga a nada. Ele nos ama. Nós somos filhas. Mas que nem quando você tem teu filho. Você não obriga ele vamos supor, teu filho, ele gosta de comer determinado alimento, mas tem alimento que ele não gosta. E ainda por mais que seja bom para ele, o que você faz? Você muda o jeito de colocar, né? Você às vezes é uma beterraba, ele não gosta cozida, mas você faz uma salada ali, fresca, né? Ralada, de repente um suco de beterraba, de alguma forma para ele poder tomar, para teu filho comer ou beber. Mas ele tem escolhas. Tem criança que você vai, coloca na boca e ele joga tudo fora. Então,
escolhas. Quando você se senta à mesa para comer, eu gosto muito da mesa, todas que me conhecem sabem, porque eu acho que a mesa ela fala muito com a gente, né? É um lugar onde Deus está e Deus fala com a gente ali na mesa, fala sobre escolhas. Eu tenho ali pães. Esses dias a gente até comentou, porque nós fizemos a nossa ceia no café da manhã e a gente colocou ali, tinha pão com queijo, se eu não me engano, pão de forma, tinha panetone com frutas dentro e acho que o outro pão era pão de queijo, bisnaguinha, não sei. E cada um de nós pegou um tipo de pão e fez o teu café ali. E aí meu esposo falou, então essa vai ser a nossa ceia. Nós cearemos com o Senhor e vamos compartilhar, vamos partilhar o pão. E aí, Deus falou no meu coração algo, porque Deus fala com você a todo tempo, você precisa estar atenta. E Deus falou assim, a nossa vida é de escolhas. Então eu escolho do que eu vou me alimentar. Nessa pandemia, muitas pessoas têm escolhido ter um tempo com Deus, mas tem outras que têm escolhido ter um tempo divertindo ou colocando em ordem as séries da Netflix, entre outros. Outros têm escolhido ler um livro, outros têm escolhido chorar e se deprimir, né? Devido às circunstâncias, à situação. Mas não deixa de ser escolhas. Mas o pão que está à mesa ali, Jesus ele usa de várias formas para te alimentar. Então, é o pão. O Senhor tem as multiformas de trabalhar na nossa vida para que nós possamos chegar no propósito que Ele tem para nós. Então, queridas, nós vamos falar hoje sobre 3 escolhas diferentes no mesmo cenário. Abra comigo a tua Bíblia em Ruth. Queria muito que você abrisse tua Bíblia para você seguir aí junto comigo. Ruth 1, nós vamos ficar só nesse capítulo e vamos entender algumas coisas. Ruth 1, versículo 8 e 9, 11, do 11 ao 13 e do 16 em diante. Nós vamos ler só esses versículos e eu vou te dar um pano de fundo, porque a gente não tem tempo suficiente para falar tudo. Mas no versículo 8, quando estavam a caminho. Anota aí, caminho. Gente, eu tenho uma agendinha comigo toda hora que eu vou ler a Bíblia. Tem também um caderno de anotações e anota as palavras que falam no teu coração, porque Deus fala com a gente. Anota aí também no verso 11. Noemi insistiu para que voltassem. E no finalzinho do verso 13, ela fala: o Deus eterno foi severo comigo. E no 16, fala assim: mas Ruth disse: não me force a abandoná-la. Não me faça voltar para casa. Aonde você for, eu também irei. Onde você viver, eu viverei. O seu povo será o meu povo e o seu Deus, o meu Deus. Amém? Olha só que interessante. Nós tivemos 3 escolhas no mesmo cenário. Então, vou contar para você um pano de fundo para você entender o que aconteceu. Noemi era casada e o esposo dela teve uma decisão. Quando faltou pão em Belém, ele quis ir para Moabe, para as terras de Moabe. Está lá no capítulo 1, no versículo 1 até o 3. Fala assim: houve uma época, quando os juízes eram os líderes de Israel, em que uma fome assolou a terra. Um homem de Belém de Judá deixou sua casa e foi morar em Moabe. Ele levou a mulher e 2 filhos. O homem chamava-se Elimeleque e sua mulher Noemi, e seus filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Os 4 mudaram-se para Moabe. Elimeleque morreu, deixando Noemi e seus 2 filhos. Os filhos se casaram com mulheres moabitas. A primeira se chamava Orfa e a outra Ruth. Eles viveram ali 10 anos, mas os irmãos Malom e Quilion também morreram, e Noemi ficou sem filhos e sem marido. Então, este aqui é o pano de fundo, é a história que acontece. Então, Noemi,
ela estava ali porque o marido decidiu ir para aquela terra. Então Noemi mostra aqui que ela era uma mulher submissa, que ela não fala se ela queria ou não ir, mas Belém era a casa do pão, era a terra do pão, e faltou pão. Então muitas vezes quando falta o pão, né, quando falta o alimento, quando nós passamos necessidades, tomamos decisões, e as nossas decisões, elas podem nos levar ao propósito ou nos tirar do propósito. Mas aqui nessa situação, Noemi, ela se submeteu. E o fato dela se submeter, quando você se submete ao teu esposo, a submissão é você estar debaixo da missão dele. A missão dele primeiro é te amar como Jesus amou a igreja. Então você vai colaborar com ele para ele te amar. Sabe? Muitas pessoas entendem a submissão de uma forma diferente. E acaba que, eu não sou tapete, eu não sou isso. Não, irmãs, não é isso. Ser submissa não é você ser um tapete do teu esposo, mas é você contribuir com ele, entender que ele é o cabeça da casa, mas você é a coluna. Então você ajuda ele a ele cumprir o papel dele, a função que Deus designou para ele. E então Noemi, ela se mostra assim, e ela vai com esse marido para as terras de Moabe. Quando chega em Moabe, o que aconteceu? O marido dela morre. E depois os 2 filhos também. Então, Noemi, esses 2 filhos tinham se casado com Orfa e com Ruth, que eram as noras de Noemi. Mas Noemi, de repente, perde também os 2 filhos. E naquele tempo, o homem era o que trazia o sustento para casa. Então, ela estava numa situação bem difícil, porque ela estava ali, viúva e com 2 mulheres. Então ela ouviu falar que lá nas terras de Belém voltou a ter pão, que o Senhor teve misericórdia, o Senhor voltou a ter pão naquele lugar. E Noemi toma uma decisão. A escolha de Noemi é voltar para a casa do pão. Só que Noemi, ela está no momento da vida dela que ela está muito amargurada. E vocês viram lá naquele versículo 8? Deixa eu ver. No 13, ela fala, o Senhor foi muito severo comigo. Então Noemi, ela estava olhando para as circunstâncias todas que aconteceu e ela estava culpando Deus pelo que tinha acontecido. Mas mesmo assim, ela decidiu voltar. Essa volta dela, essa escolha que ela fez, envolvia muita coisa. Envolvia ser humilhada, né? Ela chegou lá naquele lugar dando um nome para ela. Ela falou, não me chame de Noemi, me chame de Mara, amarga. Porque o Senhor foi severo comigo. Então, ela culpava Deus e ainda ela ela começou a dar nomes para ela, que ela era amarga. Até na conferência teve mais uma ministração sobre isso e foi falado sobre isso também. Não dê nomes para você que não são os nomes que Jesus deu, que Deus deu para você. Sabe? Não foi Deus que mudou o nome de Noemi para Mara. Não foram as pessoas que falaram que ela era amarga, mas a própria Noemi, ela começou a declarar palavras de maldição sobre ela. Palavras ruins, que denigrem a imagem dela. Então você, de repente, você não está na tua melhor fase e às vezes você começa a falar de você mesma. Quantas vezes eu mesma já falei, nossa, eu estou muito gorda. É um estado que eu estou. Tive um problema da tireoide, eu engordei mais de 50 quilos. Então é complicado, mas eu mesma me dava o nome de gorda. Mas a partir do momento que eu decidi olhar para mim com outros olhos, que independente se eu estou gorda ou magra, Deus me ama. E eu também me amo como eu sou. E aí as coisas mudaram, eu passei a enxergar de outra forma. É claro que eu quero ser magra, mas enquanto eu não estou magra, não é isso que vai me fazer boa ou ruim, melhor ou pior. Não, eu preciso me aceitar como eu sou. Talvez você seja uma que está muito magra e está olhando no espelho e se achando muito magra, colocando defeito em você. Talvez o teu defeito, né, para você é que você não sabe falar.
Talvez, eu não sei falar, eu não vou falar. Você está colocando esse nome em você. Mas quer saber o nome que Deus dá para você? Filha, filha amada, princesa. Você é escolhida, você é amada. Então é isso que você é. Chega no teu espelho todo dia de manhã e fala, eu sou amada. Independente se ninguém me amar, Deus me ama. Deus me ama, isso basta. A graça dele basta. Uma outra escolha que nós vimos aqui foi num cenário onde estava ali Orfa e Noemi e Ruth a caminho. Irmã, se você tiver com alguém na tua casa, fala para a pessoa assim, olha, no caminho temos que fazer escolhas. É no caminho. E aí, naquele caminho ali de volta para a terra de Belém, então Noemi decidiu ir. Ela decidiu voltar. Nós vamos ver que o favor do Senhor alcançou Noemi pela decisão dela. Ela poderia escolher ficar ali amargurada o resto da vida, reclamando da vida e murmurando. Mas ela decidiu voltar, mesmo naquela condição, mesmo não se achando perfeita, mesmo se achando tão incapaz, ela passaria vergonha, porque ela saiu de uma forma e voltou totalmente diferente, sem ninguém, sem nada. Ela voltou daquele lugar sem a herança que ela tinha, a família que ela não tinha mais. E aí, como encarar o teu passado? Como voltar num lugar onde você saiu muito bem e de repente voltar sem nada? Mas ela escolheu passar por essa provação. Ela escolheu abrir mão, né, do que ela tinha ali, que na verdade, se ela ficasse em Moabe, ela estava numa terra de deuses estranhos. A terra de Moabe é considerada o quê? A terra que é longe do Deus Todo-Poderoso. Não ficava longe de Belém em distância, mas a distância era a distância de Deus. Então ela decidiu voltar para o caminho do Senhor, para o lugar onde ela tinha a presença de Deus, sabe? Ela não estava afastada de Deus, mas o lugar é aquela situação. Nem tudo é pecado, mas tem coisas que não me convêm, sabe? Tem coisas que não é pecado, mas pode te afastar do lugar da presença. Então, vamos considerar que Noemi decidiu voltar para o lugar da presença, do pão. E nesse meio do caminho, ela fala para as noras que ela vai voltar. E aí as duas noras, então tudo bem, vamos voltar, vamos com a senhora. Mas no meio do caminho, ela insiste com as mulheres. Ela fala, olha, se por acaso... Então as duas noras iam voltar com ela, ia com ela para a terra de Belém, a terra do pão. Mas olha que interessante, quando Noemi olha a situação, ela fala assim, olha, eu já tô velha, não teria como eu me casar de novo e ter filho. Ainda que isso acontecesse, de eu me casar e ter um outro bebê, até ele crescer e vocês poderem casar, teria que ter 2 filhos, até eles crescerem e poder casar com vocês. Já passou muito tempo. Não dá, eu não tenho condições de oferecer nada para vocês. Então, sendo assim, é melhor que vocês fiquem e voltem para a terra de vocês, que vocês podem reconstruir a tua vida, vocês podem fazer de novo, casar, ter filhos, né? E o que aconteceu com Orfa? Nesse momento, Orfa pensa no natural e olha a circunstância e o cenário e ela fala, então eu vou voltar. E despediu da sogra. Orfa conviveu com Noemi, com Elimeleque, com o filho dela, né, o marido ali, com o cunhado, com pessoas que conheceram o grande Deus. Mas Orfa, no momento de escolha, que ela aparentemente estaria perdendo, ela olhou para ela e pensou que ela poderia ganhar. Então o que ela fez? Ela desistiu. Ela desistiu de voltar, de ir com Noemi para a casa do pão. E o que ela fez? Aquela escolha dela fez com que ela nunca mais fosse citada aqui na Bíblia. Deus não tem prazer na tua desistência. Sabe por quê? Porque
O Senhor fala lá em Hebreus 11, sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, a fé é a certeza daquilo que se espera, mas não se vê. Então, Orfa, ela deu um passo que não foi um passo de fé, foi um passo de andar por vista e não por visão. Ela andou por aquilo que ela estava vendo naquele momento. E aparentemente ela estava perdendo e ela quis abrir mão. Então, Orfa desistiu. O que a gente aprende aqui? Que Deus não tem prazer na tua desistência. O que é que Deus tem mostrado para você, tem te apresentado da parte dele? Pois é, Deus não tem prazer que você desista. E nós vimos uma outra escolha, que é a escolha de Ruth, que é o que eu quero falar para você. Nós temos o grupo Mulheres que Oram Oficial, que hoje está no Facebook, está no Instagram. Temos o grupo do WhatsApp, que tem crescido cada dia para a glória do Senhor. E pela misericórdia do Pai, nós também estamos no YouTube, no Telegram. E temos agora o site, que ficou lindo, Mulheres que Oram Oficial. Mas isso tudo porque Deus tem levantado mulheres com um coração igual de Ruth. Um coração disposto a abrir mão de si mesma para servir. O que Ruth decide aqui? Naquele momento, irmãs, o cenário era o mesmo, mas escolhas foram feitas diferentes. Hoje o cenário é o mesmo para nós. E hoje o cenário é o mesmo para nós, né? Um cenário de pandemia, onde nós precisamos tomar decisões e muitos têm abandonado a fé, enquanto outros têm se aprofundado ainda mais. Nós tivemos um ano de pandemia onde teve tantas perdas, né? Mas o Mulheres que Oram Oficial foi algo que cresceu e nós assim vimos o amor de Deus, o cuidado do Senhor nesse grupo que hoje se tornou o Ministério Mulheres que Oram Oficial. Estamos caminhando, mas porque o Senhor deu para nós escolhas e nós temos escolhido a melhor parte. Nós vimos que quando Ruth, falar um pouco aqui, vamos fazer um parêntese, para alguém que escolheu a melhor parte. Maria e Isabel. Quando Maria estava gerando um bebê, quando o Espírito Santo, o anjo do Senhor, apareceu para ela e falou que ela iria gerar o Salvador do mundo, o Emanuel, o anjo disse para Maria, olha, vai lá na casa de Isabel, tua prima, que ela está grávida de 6 meses. E Maria vai. E quando Maria chega na casa de Isabel e cumprimenta ela, o bebê que foi gerado no Espírito, que está dentro do ventre de Isabel, começa a pular, a vibrar, a fluir. Irmãs, você vai fluir dentro de alguém que tem o mesmo propósito que o teu. Sabe? Você vai fluir, você foi chamado para isso. Tudo aquilo que Deus gerou no Espírito, Deus gerou no teu Espírito para Ele, vai fluir dentro de outras pessoas. Aonde você chegar e tiver uma mulher que está fluindo no Espírito, com o mesmo projeto, com o mesmo sonho, vai fluir dentro dela aquilo que você carrega. Ou seja, nós somos mulheres que influenciam outras mulheres. Nós somos mulheres que vamos gerar outras mulheres. Você foi chamada para isso. Seja na tua casa, no trabalho, onde você estiver, na tua vizinhança. Influenciar é fluir dentro de outra pessoa. In é dentro, influenciar, fluência. Então, toda vez que tem alguém que tenha o mesmo desejo no coração de buscar a presença do Senhor, algo vai fluir dentro dele. Algo vai fluir dentro dela. Quando você chegar num lugar e você vai perceber que aos poucos você vai conversando. Não, eu também. É verdade. Não, meu Deus, a mesma coisa que você sonha. Outro dia até uma das irmãs falou assim, meu Deus, mas é a mesma palavra que Deus falou no meu coração, falou com fulano. Nossa, eu estava assistindo uma ministração e Deus falou a mesma coisa. É a mesma coisa, porque é um tempo que o Senhor está falando com a igreja. A igreja somos nós. É um tempo que o Senhor está levantando mulheres de lugares comuns,
de lugares rasos para colocar em lugares altos para a glória dele. Não tem a ver comigo nem com você. Eu falo, Senhor, não sei nem falar direito. Tem hora que as palavras fogem da minha mente e eu quero falar tanta coisa, depois eu falo, puxa, eu não falei nada que eu queria falar. Mas é o Senhor. Não é o que você é o que Deus é em você. É o que há dentro de você que vai fluir lá fora. Você só precisa se posicionar, escolher a melhor parte. A melhor parte é estar nos pés do Senhor. A Bíblia fala que Maria, quando estava Marta e Maria ali e Jesus, recebendo Jesus na casa delas, as duas tiveram escolhas diferentes. Marta foi servir e Maria ficou aos pés de Jesus. Ah, mas Marta tá errada? Não tava, irmãs. Não tava. Por quê? Jesus ele ia com uma comitiva. Quando ele chegava era muita gente, pelo menos 12 discípulos. Então Marta já estava preocupada. Ela tinha que servir comida, ela tinha que arrumar as camas, ela tinha que fazer arrumar água para lavar os pés. Então era muita coisa para fazer. E Marta com certeza queria servir o melhor prato. Ela não estava errada. Mas Maria estava aos pés de Jesus. Então, o que Jesus fala quando Marta fala assim, Senhor, o Senhor não se incomoda que Maria esteja aí nos seus pés? Fala para ela vir me ajudar. Foi isso que Marta falou. O que Jesus responde? Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte e dela não será tirado. Tudo aquilo que você faz na presença do Senhor, tudo aquilo que você gasta tempo aos pés do Senhor, não será tirado de você, não será tirado. O próprio mestre disse isso. Ah, mas então é errado eu fazer? Cuidado com a religiosidade. Muitas vezes estamos só fazendo, ou aparecendo, mas não estamos nos pés do Senhor. É lá nos pés do Senhor que vai fluir, vai derramar primeiro dele em você, para depois fluir de você em outras. É o que você carrega que vai fluir de você, entende? Não é você, é Deus. É Deus em você, é Deus dentro de você. Quando Jesus, eu creio, irmãs, quando Jesus fala que que Maria escolheu a melhor parte, Jesus não estava criticando Marta. Marta estava certa. Porém, se eu sei que Jesus ia vir na minha casa, eu já tinha acordado 1 hora mais cedo, adiantado toda a comida, as camas já estavam tudo arrumada e a água era só mornar, né? Não sei se era água quente ou fria, mas eu estaria na presença dele. A comida, eu faria uma comida gostosinha, mas tem tanta comida gostosa que você faz rapidinho, irmãs. Agora uma pergunta, será que nós temos dado valor à presença do Senhor Jesus? Né? Qual é o valor que tem para você? Então Ruth, ela conheceu o Deus de Noemi. A convivência ali naquela casa fez com que Ruth conhecesse o Deus de Noemi. E o estado de Noemi, naquele momento, não dizia nada para Ruth. Não dizia nada. Ruth sabia quem era Noemi. Era só um momento de angústia, de aflição. E Ruth não ia abrir mão de estar com Noemi, com aquela que tem o fluir do Espírito, o fluir de Deus. Sabe, até no momento, se você é uma mulher de Deus, até no teu momento mais delicado, momento difícil, que às vezes você tá ali, tem hora que a gente murmura, né, irmãs? Não deveria, porque a murmuração nos afasta do favor de Deus. Mas a gratidão, a gente tá lendo Mateus juntas, as mulheres ali do Mulheres que Oram Oficial, tem tantos momentos, irmãs. Vem participar com a gente no grupo do WhatsApp. Mas a gente tem tantos momentos ali, tem um momento que a gente lê a Bíblia juntas. E a gente tá lendo Mateus. E ontem Deus falou algo tão maravilhoso. Sabe, em Mateus 14 fala que Jesus, a primeira coisa que ele fez quando estava ali naquela região, Jesus tinha acabado de receber uma notícia que João Batista tinha sido decapitado. É decapitado quando corta o pescoço, né? E tinha sido morto. E Jesus, então, resolveu sair dali e ir para um lugar, ficar só. Jesus, eu imagino que ele sentiu, porque ele era 100% homem, mas 100% Deus. O 100% homem, com certeza, sentiu, né? Porque João Batista era um que estava levando a palavra, de repente estava preso.
E então, o Senhor, o que ele fez? A reação dele foi o quê? Ir aos pés do Senhor. Então ele foi orar. Mas aí naquele lugar começou a vir gente a pé. Olha, ele foi de barco. Começou a juntar uma multidão. E ele olhou para aquela multidão e ele teve compaixão deles. E naquilo que ele teve compaixão, ele falou assim, os discípulos chegam e falam assim, mestre, olha, tá ficando tarde. Melhor dispensar essas pessoas. São muitas, né? Para que elas possam ir comer alguma coisa, porque olha, para ver, depois não vai achar, né? Os discípulos, irmãs. Olha para você ver os discípulos. Quer dizer para você, irmã, não olha para você. Se você começar a ler a Bíblia, você vai ver que os discípulos não eram pessoas dotadas de nada, não. Eles eram pessoas comuns que erravam também, que pensavam errado, mas o Mestre escolheu. O Senhor escolheu você e eu, não é pelo que nós somos fisicamente, tem uns que são mais bonitos, outros são mais feios, mas todos são bonitos na presença dele. O Senhor te escolheu, porque você primeiro escolhe ele. Primeiro ele nos escolheu, e o teu sim para ele faz com que ele te use pela glória dele, para a glória dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E quando você se disponibiliza a ser usada por ele, ele vai te usar. Não é pelo que você é, mas é porque pelo que você é nele. Entende? Nele. Então, Jesus pegou e falou assim, não, faz vocês mesmo, alimenta eles vocês. E aí, o que eles fazem? Mas nós só temos 5 pães e 2 peixinhos. Jesus fala, traga para mim. E quando eles levam para Jesus, Jesus pega aquele pão, aquele peixe, e a primeira coisa que Jesus faz, ele olha para o céu e agradece. Olha uma chave para você mudar de vida. Agradecer. A gratidão abre portas que você nunca conseguirá abrir sozinha, que com a murmuração você não conseguirá nunca. Se você fica só murmurando, reclamando do teu marido, do teu casamento, reclamando do teu salário, esquece, porque a murmuração fecha portas. Mas a gratidão traz a multiplicação. Jesus olhou para o céu e agradeceu a Deus por aquilo que ele tinha. Então, querida, depende nas mãos de quem está a tua causa. Tá na tua mão? 5 pães e 2 peixes é só 5 pães e 2 peixes. Mas quando você leva até Jesus, 5 pães e 2 peixes alimenta 5.000 pessoas. Muito mais, porque não está contando mulheres e crianças, eram só os homens contados ali. Então, 5.000, mais de 5.000 pessoas. E ainda sobram 12 cestos cheios. Que é isso? É sobrenatural. Então, esse sobrenatural está disponível para você. Basta que você entregue tua causa nas mãos de Jesus. E isso requer escolhas. Escolha a melhor parte. Escolha estar na presença do Senhor. Ah, mas eu não posso, estou com sono. É escolha. É escolha. Se você quiser algo a mais, faça aquilo que você nunca fez. Se você não perder uma hora do teu sono para ler a Bíblia, você não vai conseguir ler nunca. Se você não abrir mão da tua vida para poder viver a vida de Cristo, você não vai conseguir. É escolha. E aqui Ruth fez uma escolha que marcou o destino dela, porque colocou Ruth dentro do propósito. Ruth escolheu ir com Noemi e o favor de Deus a encontrou. Deus já tinha um plano para Ruth, irmãs. Deus tinha um plano para Orfa. Orfa escolheu abandonar, desistir. Mas a partir do momento que você escolhe seguir, mesmo sabendo, Ruth abriu mão dos sonhos dela. Ruth não olhou para a circunstância, não olhou para quem ela estava seguindo ali, que era Noemi, que estava imperfeita naquele momento, só reclamando. Não era mais fácil Ruth sair e viver a vida dela? Não, mas Ruth conheceu o Deus de Noemi. Ruth conheceu Noemi em Cristo, em Deus, né, na verdade. Então, mesmo na tua pior fase, se você é uma mulher de Deus, vão ter pessoas que vão querer estar com você pelo fluir de Deus, que há em você. Não tem a ver com você, mas com o fluir, com a presença que você carrega. E o fato de Ruth ir, ela abriu mão de ser mãe,
Ela abriu mão de casar de novo. Ela não tinha esperança nenhuma. Ela abriu mão da tua vida. Sabe o que a Bíblia fala? Aquele que abre mão de sua vida para me seguir, vai encontrar a vida. Mas aquele que perde a sua vida aqui nesse mundo, encontrá-la. Mas aquele que acha a vida aqui nesse mundo, perdê-la. Por quê? Porque se você quer viver todos os prazeres desse mundo e não ter tempo para Deus, perdeu a tua vida, porque essa vida passa. Mas se você perder a tua vida, perder teu tempo, fala de tempo, abrir mão da tua vontade, aí se eu não quero, se eu quero, abre mão, o que Deus quer para você, se perguntou? Então, a partir do momento que você escolhe estar na vontade de Deus, o favor do Pai te encontra. E o favor te coloca no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Ruth abriu mão de si mesma para servir. Mulheres que Ora Oficial é isso, irmãs. Nós temos escolhido abrir mão de nós, da nossa vida, para poder servir outras. E o Senhor tem acrescentado mulheres com o mesmo coração, com o mesmo desejo de renunciar à tua vontade para viver a vontade de Deus. E nós temos isso, o favor do Senhor, nos encontrar. Olha só, Ruth renunciou ao teu próprio eu. E essa escolha colocou ela dentro do propósito. Ruth foi com Noemi. E o próprio Deus, não precisa você se mostrar. O próprio Deus vai te mostrar para quem precisa mostrar. Ele te coloca no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Ruth teve que se submeter a Noemi. Noemi falou para ela, Ruth falou assim, olha, eu vou lá catar espiga, o que sobrar, vou fazer alguma coisa. Ela foi trabalhar para poder servir a sogra. Ela não ficou lá parada. E enquanto ela foi servir, o Senhor colocou todas as coisas no lugar. Olha que interessante, quando você se dispõe a servir o próximo, o Senhor coloca a tua vida dentro do propósito. Os planos de Deus começam a acontecer. Muitas vezes você fica esperando, quando tiver tudo certo, quando der certo, quando isso, quando aquilo, eu vou fazer aquilo que Deus tem falado para mim. Não é. A tua escolha tem atrasado o processo de Deus na tua vida. Para você viver o propósito, você precisa escolher a melhor parte. E a melhor parte, muitas vezes, é renúncia. E aí, então, Ruth, a Bíblia conta que ela foi catar espigas e foi parar nas terras de Boaz. E Boaz a viu. E ele falou assim, mas quem é essa mulher? Ah, é a sogra, é a nora de Noemi. E aí ela veio catar aqui. Boaz fala assim, olha, você pode agora buscar espigas aqui, só aqui, não vai para outro canto não. O cuidado de Deus veio sobre ela. Aquela que estava desamparada, né, que estava sem saída, de repente encontrou alguém que quis cuidar dela. E ela falou assim, mas como o senhor... Irmãs, essa mulher era moabita. Ela não era serva do Deus vivo. Os moabitas adoravam outros deuses. Mas ela conheceu. Então não julgue ninguém pelo que está lá no mundo, lá fora. Porque você não sabe. De repente esse alguém vai fazer parte de uma grande história de Deus. Será um pastor, um pregador, uma mulher de Deus, né? Um profeta, e você não sabe. Então, Ruth, ela foi sim nas terras de Boaz. E ali, o que Boaz fala para ela? Todos aqui sabem, todos na cidade sabem que você é mulher virtuosa. Você talvez não saiba, mas a tua atitude está fazendo com que o teu nome tenha andado por aí como uma mulher virtuosa. Por quê? Porque a tua atitude, a tua escolha de servir sem esperar nada em troca. Ruth não esperou nada em troca. Orfa, ela queria algo em troca. Ela viu que ela ia perder. Mas Ruth não esperou nada em troca. Isso te coloca no lugar de dependência de Deus. Ruth ficou totalmente na dependência de Deus. E foi aí que o favor de Deus a encontrou. E o plano do Senhor começou a agir. Então, para você entrar no plano do Senhor, você precisa escolher. Primeira coisa, abrir mão do teu eu para poder viver a vontade de Deus. Aí, irmãs, coisa linda aconteceu com Ruth. Ruth, ela foi servir e ela teve também que obedecer a uma direção de Noemi. Noemi falou assim, olha, tem uma estratégia. Então é Boaz, ele é o teu parente resgatador. Olha que engraçado, tinha 2 resgatadores. Gente, a hora que eu fiquei lendo isso, eu falei,
Então tinha um para Orfa e um para Ruth, mas Orfa abriu mão. O primeiro resgatador ele não aceitou, porque ele teria que ter Ruth, mas também Noemi, né? Ele teria que ter filho, então a herança ali não seria para ele. Ele não quis. Mas Boaz, ele falou, agora eu vou cuidar dessa situação. Eu vou resolver para você. Queridas, quando você entra na dependência de Deus, no favor de Deus, é Ele que resolve a situação para você. Você não tem que preocupar. Porque eu preciso pagar tal conta. Ele mesmo vai providenciar para você. Porque a porta de emprego não abre. Ele vai colocar uma diante de você. Ele traz existência que não existe só para te abençoar. Ruth, ela foi servir e ela voltou. Ela foi para a presença do Senhor, sem imaginar, sem esperar nada em troca. Ela apenas quis servir. Ela abriu mão de si mesma, renunciou e serviu. São duas chaves que traz sobre a tua vida o favor. A dependência de Deus te coloca dentro do lugar onde o Senhor vai te abençoar, onde o propósito se cumpre. Ruth fez parte da genealogia de Jesus pela sua escolha. Pela escolha que ela teve de abrir mão de si mesma. Ela então pôde carregar nos braços o filho que ela tanto queria. Ela também pôde casar novamente. Talvez a órfã nem se casou. Talvez não encontrou ninguém, né? Nós não sabemos. Mas Ruth foi mãe. Sonho de toda mulher. Ruth não foi apenas mãe, mas ela fez parte da genealogia de Jesus. Uma moabita, uma improvável. Então, querida, não olhe para você. Apenas sirva, renuncie. Renuncie teu sono para ter tempo com Deus. Renuncie, jejue. Abre mão do seu café da manhã e vai ler a Bíblia. Abre mão, é só 5 minutinhos que você tem? Não tem problema. Abre mão de tomar ali um café naquele momento e vai ler um versículo da Bíblia e fica ali naquele versículo. Para de murmurar e comece a olhar para o Deus que te criou. Ele com certeza tem um plano para a tua vida. E para você entrar no lugar do plano, no lugar do propósito, você só depende da tua escolha. Amém? Então, nós ficamos por aqui. Vamos orar para que Deus nos dê... sobre Noemi, quero te falar mais um detalhe. Noemi, por ter escolhido voltar para a casa do pão, ela viu também o favor do Senhor. Não importa onde você andou, não importa se tuas escolhas foram porque você se submeteu a uma escolha do teu esposo, ou você por alguma forma ou outra, você foi parar no lugar onde você está e de repente não é a casa do pão. De repente não é um lugar onde Deus tem um propósito para a tua vida. O Senhor nessa manhã fala para você: volte à casa do pão, volte ao lugar da presença, volte para Deus, o teu coração, e Ele tem um plano para você. Ruth, ela foi mãe, mas Noemi foi vó. Foi vó, né? Porque Ruth foi uma filha. Noemi, no momento de circunstância dela ali tão abatida que ela estava, ela teve um momento de ingratidão. Ela culpou Deus. Mas Noemi, ela era sim uma serva de Deus. Ela era filha. Filho, quando volta para casa, é igual ao filho pródigo. O pai coloca um anel, uma sandália nova e novas vestes. E o Senhor trouxe de volta a alegria no coração de Noemi, dando a ela o filho de Ruth. Quando Noemi falou que ela era amarga, é porque ela não conseguia olhar o favor do Senhor. Tem momentos na nossa vida que Deus está fazendo algo e a gente não consegue enxergar as mãos de Deus, porque tudo está dando errado, mas de repente é o favor do Senhor que te encontrou. Olha para ver, Ruth voltou para Moabe se sentindo amarga, amargurada, olhando só para a circunstância, mas ela não viu que ela perdeu sim os 2 filhos, mas a nora de Noemi, a Ruth, ela estava junto com ela não abriu mão.
Então, a Noemi, ela não conseguia olhar o favor de Deus. Ela não voltou sozinha, desamparada. Ela tinha alguém por ela, mais jovem, que ia servir ali junto com ela. Que Deus levante no nosso meio Ruth, mulheres que querem ajudar outras, que não tem nada para oferecer naquele momento. Mulheres que querem fluir dentro de outras, sabe? Mulheres que, independente da circunstância, do momento que estão vivendo, Ruth também estava vivendo um momento muito difícil da vida dela. Então, que Deus nesse tempo levante mulheres com esse mesmo coração, disposto a servir. Amém? Feche teus olhos comigo, vamos orar. Se você foi abençoado com essa palavra, envia para outras pessoas. Depois essa mensagem vai se transformar numa palavra no YouTube. Compartilhe também. Ajude mulheres que oram oficial a chegar em outras mulheres, na vida de outras mulheres. Seja uma Ruth na vida de outra Noemi. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez nessa manhã. Nós cremos, Senhor, que o Senhor mudou a nossa visão. Nós cremos, Senhor, que o olhar de Ruth, Pai, também será o nosso olhar. A decisão, a escolha dela também será a nossa. Pai, gere em nós um coração disposto a servir, disposto a estar na Tua presença, disposto a gastar tempo com o Senhor, com aquilo que tem valor para o Senhor. Pai, tantas coisas são passageiras, tudo isso vai passar, mas a Tua palavra, a Tua presença jamais passará. Pai, eu oro para que o coração das minhas irmãs seja um coração movido de compaixão por outras vidas. Pai, tantas pessoas morrendo de depressão, morrendo do nosso lado, morrendo espiritualmente, e às vezes nós esquecemos de falar do Senhor. Pai, mas nessa manhã eu creio que o Senhor gerou em nós um desejo de escolher a melhor parte, de abrir mão de nós mesmas para viver, Pai, a vontade do Senhor. Hoje, Pai, eu risco o meu sonho e coloco o sonho do Senhor. Eu entrego a caneta nas suas mãos para que o Senhor escreva os teus sonhos para mim. Pai, que não seja a minha vontade, mas a tua. Pai, que assim como na minha vida, seja na vida das minhas irmãs. Pai, que nessa manhã o Senhor levanta mulheres que estejam dispostas a colocar nas mãos do Senhor os sonhos delas. Pai, que estejam dispostas, Pai, a abrir mão da tua vontade, a renunciar o teu eu, o teu orgulho, o teu egoísmo, a renunciar, Pai, os sofismas e pensamentos que não nos levam a nada. Pai, que nessa manhã o Senhor levanta essas mulheres que se acham tão incapazes, tão improváveis, Senhor. Levanta elas para serem Ruth na vida de outras Noemi. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por compartilhar teu coração conosco. Pai, obrigado por desvendar os nossos olhos. Eu declaro que os olhos das minhas irmãs serão descortinados. Elas conseguirão enxergar como o Senhor vê. Em nome de Jesus o Cristo. Amém. Amém, queridas? Então nós ficamos por aqui. Nós teremos outro devocional na sexta, né? Toda sexta às 10 da manhã nós temos um encontro, certo? É o nosso devocional para mulheres. Então esteja com a gente na próxima sexta. E a semana que vem nós teremos novidades, porque é a semana do Natal. Nós teremos um especial de Natal. Não perca não, tá bom? Um beijo e até lá. Fica com Deus.